Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática e a gente já vai iniciar o conteúdo do nosso terceiro trimestre, terceiro e último trimestre. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos utilizar o livro didático volume 3, que é o capítulo 9, tá? Onde a gente vai falar sobre operações com números racionais. Leiam da página 22 até a 28, tá? E os exercícios vão ser na página 29, 30, 31 e a 32 nós vamos fazer juntos lá no Zoom. Então, não deixem de participar do Zoom, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre adição e subtração de frações. Quando os denominadores são iguais, somamos ou subtraímos, né, os numeradores e repetimos o denominador. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2/7 mais 1/7. Os denominadores são iguais. Então, eu vou repetir o denominador e apenas somar os numeradores. 2 mais 1, 3, ok? Na subtração é a mesma coisa. Por exemplo, 5 nonos menos 2 nonos. Os denominadores são iguais, então eu vou repetir o denominador e só subtrair os numeradores. 5 menos 2, 3. Dá 3 nonos aqui, ok? Agora, nem sempre são iguais. Quando eles são diferentes, primeiro nós precisamos tornar os denominadores iguais. Como assim, tia? Então, vamos lá. 1/2 mais 1/3. Tá vendo que os denominadores não são iguais? Eu não posso somar aqui e botar 1 mais 1, 2. Não, tá? Como eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que transformar esses denominadores iguais. Lembra quando a gente estava falando sobre comparação, que eu também não podia comparar se os denominadores não fossem iguais? Então, a gente tornava eles iguais. Como que a gente tornava eles iguais? A gente multiplicava os denominadores, não era isso? 2 vezes 3 dá 6, que aí agora os denominadores são iguais, e depois multiplicava assim, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2, e aí a gente podia comparar, né? Agora a gente pode então somar aqui, tá? 3 mais 2, 5, e aí repete o denominador. Então a única diferença é que se os denominadores já forem iguais, antes a gente podia já comparar, então agora a gente também já pode somar ou subtrair. E quando os denominadores são diferentes, a gente tem que torná-los iguais. A diferença agora é que a gente não está comparando, a gente está somando e subtraindo, tá? Mas o modo de fazer é o mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui 2/3, tá? Menos 1/4, ok? É uma subtração, mas os denominadores são diferentes. Primeiro eu preciso torná-los iguais. Como que eu faço para tornar eles iguais? Eu pego os denominadores e multiplico. 3 vezes 4 dá 12. Então, os dois denominadores passam a ser 12. E aí eu multiplico assim, ó. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. Agora, os denominadores são iguais. Eu posso resolver a operação. Repetir o denominador, que é 12, e subtrair 8 menos 3, que dá 5. E encontrei o resultado aqui, ok? Aqui eu vou falar sobre fração maior que um inteiro. Primeiro eu vou dar o exemplo do que a gente está acostumado aqui. Por exemplo, está repartido em 3 partes, então o denominador é 3, né? E 2 estão pintadas, então o numerador é 2. Isso aqui representa parte de um inteiro, né? Digamos que isso aqui fosse uma barra de chocolate, a barra de chocolate foi dividida em 3 pedaços, já comi 2, eu ainda fiquei comessazinha aqui, ok? Então, eu não comi a barra inteira. Agora, olha esse exemplo aqui de baixo. Aqui, eu não comi uma barra toda. Percebe? Está toda utilizada. E aqui, eu só comi um pedacinho dessa barra. Então, isso aqui é um inteiro. E esse aqui é o quê, ó? Qual que seria a fração? O que está pintado é o de cima, né? Que é 1. E está repartido em 3 partes. Então, 1/3. Isso aqui, como que eu escrevo? Eu escrevo 1/3. 1 inteiro e 1/3, ok?
Ou a gente pode escrever isso em forma de fração imprópria. Tia, como que eu escrevo isso? Tem um macetinho que eu vou ensinar agora, mas também tem outra forma que a gente vai continuar falando. Aqui, se eu quiser escrever isso aqui eu estou escrevendo 1/3 e 1/3, né? Aqui, ó, comi essa barra toda e essa aqui eu comi só 1/3 dela. Então, quanto de chocolate eu comi? Eu multiplico, ó, o denominador pelo número inteiro aqui, tá? E o resultado eu somo ao numerador. Então, ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. E o denominador continua o mesmo, tá? O denominador eu vou repetir. Então, eu comi o quê? 4/3 de uma fração, de um chocolate. Vamos ver se foi 4/3 mesmo? Olha só. 1, 2, 3, 4, tá? A barra dividida em 3 e eu comi 4 pedaços. Se eu comi 4 pedaços, eu comi uma inteira mais 1/3 da outra. Vamos ver mais exemplo. Aqui. É o que a gente vai falar. Isso aqui, ó. Isso aqui, que é 1/3, 1/3, se chama número misto, tá? Que a gente vai ver agora, ó. Número misto é uma fração, é uma forma de representar uma fração maior que um inteiro. Nessa representação, a parte inteira é indicada separadamente da parte fracionária. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Essa parte inteira aqui, ela seria o quê? 3/3, ok? De 3 partes, eu comi as 3 partes do chocolate. Ou isso é a mesma coisa do que 1/3, ok? E esse aqui é 1/3. Então, na hora da gente representar isso, ou a gente pode representar com 4/3, porque eu peguei 4 partes de um todo que estava dividido em 3, ou eu posso dizer, eu comi 1/3 e 1/3, ok? Deixa eu passar. Então, a gente tem aqui, olha só, quantos inteiros eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros. Não é isso? Tenho 6 inteiros. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 inteiros. E eu tenho aqui, ó, 2/3, certo? Aí, digamos, gente, que tivesse para somar isso daqui. Esses 6 inteiros e esses 4 2/3 aqui. Como que eu resolveria? A gente primeiro precisa transformar isso em fração, tá? Os dois, tanto o número misto quanto o número inteiro, primeiro eu transformo ele em fração. Então, essa fração aqui seria qual? Bem, essa fração aqui dos 6 inteiros seria qual? O meu denominador seria o quê? 4, porque esses meus inteiros aqui estão divididos em 4 pedaços, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, quantos que eu utilizei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, esses meus 6 inteiros é a mesma coisa do que 24 quartos, ok? E essa minha fração aqui, esse meu número misto aqui, ou a gente pode fazer no macete que te ensinou, ó, multiplica esses dois aqui, depois soma para ver o numerador. O denominador continua sendo 3, né? Ó, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Vamos conferir, ó, tá dividido em 3 partes, né? Cadê? Cadê meu mouse? Tá dividido em 3 partes todos eles, né? Mas quantos a gente utilizou, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou a gente conta aqui, né? Quando tiver o desenho, a gente pode contar. Ou então vocês vão fazer isso, ó. Denominador vai ser o mesmo. E para encontrar o numerador, eu multiplico o denominador pelo inteiro e soma o numerador que eu vou encontrar aqui, tá? E aí sim eu vou poder somar, se eu quisesse somar esses dois. Se eu tivesse que somar 6 mais... Cadê a nossa fração? Era 4 inteiros com 2/3. 4 inteiros, 2/3
Eu não posso simplesmente somar esses 6 mais 4 aqui. Não, primeiro eu preciso transformar eles em fração. Então, o 6, a gente viu ali que a gente transformou em qual fração? 24 quartos, não é isso? E o nosso número misto, ó, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14 terços. Agora, eu posso somar? Posso. Primeiro, na verdade, tornar os denominadores iguais. Como que eu faço isso? Multiplico os denominadores. 4 vezes 3, 12. Então, meus denominadores agora vão ser 12. E multiplico assim, ó. 24 vezes 3 vai dar 72. E 14 vezes 4 vai dar 56. Aí, eu posso somar aqui. Meu denominador é igual, então basta eu repetir. E eu somo os numeradores. 72 mais 56 vai dar 128, tá? Lembrem que nós já aprendemos a simplificar. Se nós já aprendemos a simplificar, é bom a gente exercitar. Aqui, por exemplo, ó, o 128 dozeavos, os dois são números pares. A gente pode simplificar por 2, tá? Dá para simplificar por 4 também, para ser mais rápido, ó. Por 4 vai dar 32 aqui e 3 aqui. Aí não teria mais como simplificar. 32 terços, ok? Então, isso aqui é só lembrando, essa parte aqui de simplificar é uma coisa que a gente já aprendeu antes, né? Agora a gente está falando sobre transformar o número misto em fração, o número inteiro também em fração. Uma dúvida que vocês podem ter, e eu já vou sanar de uma vez, é assim, tia, todo número 6 inteiro é para eu transformar em 24 quartos? Não necessariamente. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, esse 6 inteiro representava o 24 quartos, né? Pela representação agora, aqui. Mas não sempre, não é que sempre vai ser isso, tá? Vai depender de cada caso. E aí a gente vai transformar de acordo com cada situação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Digamos que tivesse assim, ó, 6 inteiros mais 1 terço. Que eu quisesse somar. Esses 6 inteiros, eu vou transformar em 24 quartos? Não. O que eu vou fazer isso? Aqui não está denominador 3, porque aqui quando não tem nada, gente, o nosso denominador é 1. Lembra que a gente quer tornar os denominadores iguais? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Multiplicar aqui os denominadores. 1 vezes 3, 3. E depois multiplicar assim. 6 vezes 3 dá 18. 1 vezes 1, 1. Aí eu posso somar. Vai dar o quê? 19 terços, tá? Então, aqui a gente viu o 6 sendo representado por 18 terços, tá? Então, não necessariamente toda vez o 6 vai ser 24 quartos ou 18 terços. Não, vai depender da situação, tá? Se o 6 estivesse somando aqui, ó, com 1/2, por exemplo, vamos somar não, vamos subtrair para fazer diferente. Se fosse 6 menos 1/2. O denominador aqui do 6, quando não tem nada, é 1. Então, eu preciso primeiro tornar os denominadores iguais. 1 vezes 2, 2. Depois eu multiplico assim, ó. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. Ok? 12 menos 1, 11. 11 meios. Então, eu representei aqui, ó, o 6 por 12 meios, tá? Então, em cada caso vai ser um valor, ok? Então, meus amores, ó, página 29, 30 e 31 para vocês resolverem aí. E a 32 nós vamos fazer juntos no Zoom. Então, não perde, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.